Existe algum alimento que é melhor ou pior para ser utilizado na refeição livre? E como eu falei anteriormente, a gente tem essa questão da proteína. E aqui, tá bom, amigo, já entendi o conceito, tudo mais, a importância, mas como fazer essa refeição livre na prática? Como levar isso para a prática, para o consultório? Trouxe aqui alguns exemplos. É dessa forma que eu trabalho com os meus pacientes. Se é um paciente que quer emagrecer, que tem esse hábito de fazer muitas refeições livres por semana, segunda, terça, sexta, pede iFood direto, você pode começar trabalhando a redução desse consumo. Ou então, se você que está assistindo tem esse consumo frequente, você pode começar trabalhando essa redução. Não adianta querer de uma hora para outra cortar esses alimentos porque você não vai conseguir. Mas começa a trabalhar reduzindo. Se é uma pessoa que faz o consumo de três refeições livres por semana, começa prescrevendo 2. Começa prescrevendo 2 refeições livres por semana. No mês seguinte, reduz para 1 refeição livre por semana. Tá bom? Vai progredindo de acordo com o acompanhamento nutricional. Já está ali um tempo com 1 refeição por semana, no mês seguinte, ou então 2 meses depois, você reduz, mantém 1 vez por semana, mas reduz a quantidade. Então, essa progressão é muito importante. É despertar no paciente, ou então em você, essa ideia de que a refeição livre ela é uma ferramenta, no longo prazo, para você ter adesão a um plano alimentar que vai te levar ao resultado final. Beleza? Ela é uma ferramenta. Certo? Então é isso. Progredir em relação às refeições livres, pensando no resultado final. E aqui eu trouxe alguns exemplos. Existe algum alimento que é melhor ou pior para ser utilizado na refeição livre? E como eu falei anteriormente, a gente tem essa questão da proteína. Essa questão da proteína. Nós temos alguns alimentos hiperpalatáveis que são hiperproteicos e outros que não. Eu trouxe aqui alguns tradicionais para comentar. Pizza é um bom alimento para ser utilizado na refeição livre? Depende. Porque tem alto teor de gorduras, tem um alto teor de carboidratos, por conta da massa, mas tem um baixo teor de proteínas. O que não é algo positivo. Então, se você vai fazer o consumo de pizza como sua refeição livre, ou você vai prescrever para o seu paciente, é interessante você ter atenção na proteína dele ao longo do dia, tá bom? Para recompensar isso de alguma forma. Outro alimento muito comum, doce. Brigadeiro, biscoito, rosquinha. Temos alto teor de gorduras, alto teor de carboidratos, mas geralmente também um baixo teor de proteínas. Então, mais uma vez, se o seu paciente vai fazer uma grande ingestão de doces como refeição livre, cuidado com as proteínas para bater essa ingestão de proteica ao longo do dia. Tá? Um outro ponto que eu coloquei aqui é que através do consumo de doces é fácil você extrapolar a quantidade que seria o ideal para você manter os seus resultados semanais. Tudo bem? Os doces geralmente têm uma alta densidade calórica. Então é fácil você extrapolar o consumo e prejudicar os resultados da semana inteira. Por isso que eu não aconselho tanto. Beleza? Álcool, inclusive foi o tema da live da semana passada, que está disponível aí no YouTube até hoje, meia-noite. O álcool, na minha opinião, é um dos piores alimentos para ser utilizados como refeição livre. Baixo teor de gorduras, ok. Mas tem um alto teor de carboidratos e álcool, do próprio álcool. Então, um álcool tem ali 7 quilocalorias por grama. Então, além do carboidrato, da bebida em si, tem também as calorias do álcool. Além de ter um baixo teor de proteínas e reduzir a síntese proteica, a construção muscular. Então, na minha opinião, um dos piores alimentos que tem para serem utilizados como refeição livre. Mas, se o seu paciente insiste, tome cuidado com a proteína do dia. Tá? Tome cuidado para aumentar essa ingestão proteica nos outros momentos do dia. Churrasco. E aí, Igor, churrasco. Churrasco é o seguinte, alto teor de gorduras, baixo teor de carboidratos e quantidade considerável de proteínas por conta da carne. Então eu falei aqui de churrasco pensando na carne em si. O problema do churrasco em si, no contexto geral, são os outros alimentos. Normalmente o churrasco é associado ao arroz, ao consumo muitas vezes de refrigerantes, de cerveja. Certo? A carne em si não vejo problema. Acho uma boa refeição.
uma boa estratégia para a refeição livre. Mas o problema é o contexto geral onde o churrasco é consumido. O hambúrguer e o lanche. Nesse caso, eu acho até ok para uma refeição livre, porque você tem um alto teor de gorduras, alto teor de carboidratos, mas tem também um alto teor de proteínas. Então, dentre os que eu falei anteriormente, na minha opinião, é uma das melhores opções. Não só o hambúrguer, mas também a comida. Então, um estrogonofe, alto teor de gorduras, alto teor de carboidratos, mas alto teor de proteínas. Um parmegiana, por exemplo, aquelas refeições prontas, aqueles pratos prontos. Então, comida também não acho que seja uma opção ruim para a refeição livre. Beleza? E para fechar nossa aula de hoje, já são 8 horas, esse também é um ponto importante. É o impacto da refeição livre no dia seguinte. Quando a gente faz um alto consumo de carboidratos, que nós já vimos que tem de forma abundante nessas refeições, a gente tem também uma alta liberação de insulina. A liberação da insulina, ela também estimula a retenção de sódio, que leva à retenção hídrica. Também, junto a esses alimentos, como eu falei no início da aula, nós temos altos teores de sódio. Então é muito comum, a partir dessa combinação, no dia seguinte, no dia posterior a esse consumo, nós acordarmos retidos, com uma grande diferença de peso na balança. Para quem não entende essas questões fisiológicas, uma percepção que é possível é que você engordou, você ganha 2, 3 quilos de gordura. O que a gente sabe que fisiologicamente é impossível. Impossível a partir de uma única refeição. Então explicar isso para o seu paciente também é importante. Olha, você vai fazer a refeição livre, vai ser importante para a sua adesão no longo prazo, mas no dia seguinte é muito comum, é provável inclusive que você acorde com retenção hídrica, com um peso maior na balança, se sentindo inchado. Então explicar isso para o seu paciente também é importante e a partir de um bom consumo de líquidos, depois dessa refeição livre, a partir de práticas de atividade física, o seu peso ele volta ali ao normal e no longo prazo você vai atingir o seu objetivo. Então, a refeição livre tem esse ponto estratégico. Beleza, galera?